Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 18, verso 19 e 20. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Hoje eu não vou fazer um sermão como você está acostumado, 30 minutos de mensagem, 25. Hoje eu vou fazer uma pequena reflexão em função da própria assembleia da igreja que vai acontecer. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa reflexão, porque ela fala desse momento da vida da igreja, até de nós termos a assembleia da igreja. E a pergunta que eu faço para você, é possível ser um cristão sozinho? É possível você viver sozinho, longe dos seus irmãos? Eu quero dizer para você que o cristão ele tem que ser completo. Ele não deve amar apenas a Deus, mas ele também tem que amar os filhos de Deus, que são os seus irmãos. Ninguém pode ser cristão sozinho, isolado, dentro de uma comunidade. Como é que você pode crescer na fé? Como é que você pode desenvolver os dons que Deus te dá? Como é que você pode aprender a perdoar? Como é que você pode viver em amor? Como é que você pode compartilhar os dons que Deus te deu sozinho? Deus, ele não aceita uma fé separada do corpo de Cristo, que é a igreja. O plano de Deus é que todos nós possamos aprender a viver em corpo. Vamos refletir, irmãos. Você acha que nós, nessa vida, vamos encontrar uma igreja perfeita? E de antemão eu digo, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque a partir do momento que você entrar nela, você estraga. Se você está procurando uma igreja perfeita, não entra, porque no dia que você entrar nela, você vai estragar. Tá? Irmãos, vocês acham que é certo o pensamento de muitos? Eu não vou na igreja, porque a igreja está cheia de defeitos, a igreja tem um monte de pessoas pecadoras, a igreja tem um monte de defeitos. Quero dizer para você, meu irmão, que a igreja perfeita é a igreja salva e redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos igreja. E enquanto nesse mundo, nós somos imperfeitos. Tá? Você vai dizer para mim, pastor, mas por que eu não posso ficar em casa? Por que eu não posso ler a Bíblia? Por que eu não posso fazer as minhas orações em casa? Isso não representa a minha vida cristã? Não. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Você tem que ter uma vida devocional, sim, mas Deus chamou você para viver em comunidade, porque isolamento é fruto do egoísmo. Você sabia que o isolamento deixa uma pessoa doente? Irmãos, vocês já ficaram sozinhos um dia todo dentro de casa porque as pessoas da tua casa viajaram? Você já experimentou ficar um dia inteiro sem ter com quem conversar? Agora imagina você isso dia após dia. Você fica doente. Você fica doente. Aí vem a pergunta, ser cristão sozinho pode? Eu quero falar para você a diferença entre poder e dever, sem gastar muito tempo. É claro que é possível ser um cristão sozinho. Historicamente, nós temos o exemplo de diversos homens e mulheres que viveram no isolamento voluntário a fim de meditar. Os eremitas, os monges, eles queriam fugir da distração do mundo. De certo modo, tudo que a gente experimenta, mesmo que experimentamos em grupo, nós podemos experimentar individualmente. Mas eu queria que você mudasse a pergunta. A pergunta não é
se é possível ser um cristão sozinho. Mas a pergunta é se deve ser um cristão sozinho. Possível é. Mas você deve ser um cristão sozinho? No primeiro caso, é uma possibilidade. Você pode, é uma possibilidade. Você pode ser um cristão sozinho. Não vou mais na igreja, vou servir a Deus em casa, vou ler a Bíblia, vou orar, mas não quero mais saber de igreja. Eu já vi um monte de gente na televisão falando, não, eu não tenho igreja, eu não tenho religião, é eu e Deus. Já viu gente assim? Isso é uma possibilidade. Ser um cristão sozinho é uma possibilidade. Mas eu quero dizer para você que não é o propósito de Deus. Ou seja, a pergunta é propósito de Deus que o cristão viva a sua fé sozinho? Uma coisa é a possibilidade, outra coisa é o propósito. Não é propósito de Deus que o cristão viva a sua fé sozinho. A resposta é não. Não porque cristão precise da igreja para crescer, para adorar, para ter fé a Deus, para servir junto com os outros e prestar um serviço coletivamente. Não é esse ponto que eu quero abordar. Apesar disso ser importante, não é esse ponto. Há um motivo maior para o cristão viver a sua fé dentro do contexto da igreja. Sabe qual é o motivo? A própria igreja. A igreja, com as suas milhares de deficiências, a igreja pecadora, composta de pessoas pecadoras, salvas e redimidas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, a igreja é o principal instrumento de Deus para a realização do propósito dele. Qual é a realização maior do propósito de Deus? Criar novos céus e nova terra. Isso através da igreja. Meu irmão, você sabia que a tua salvação individual não é o tema principal da Bíblia? Não é o tema principal da Bíblia. Qual é o tema principal da Bíblia? O resgate da coletividade, não seu. Agora é interessante. Alguém abre para mim a Bíblia em Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia começa com a criação de céus e terra. Apocalipse capítulo 21 e 22, não precisa ler, são capítulos grandes. Como é que termina a Bíblia? Então eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Ou seja, é interessante você ver a temática que fala a respeito do projeto maior de Deus, da criação, Gênesis 1, para uma nova criação, Apocalipse 21 e 22, de céus e terra para novos céus e nova terra. Ou seja, para surpresa de muitos cristãos, a nossa salvação pessoal não é o tema principal e mais abrangente da Bíblia, por mais importante que ele seja. Nem é a eleição de um povo, como está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, em ti farei bendita todas as nações da terra, vou escolher, vou abençoar você. Não é para alcançar esses propósitos. Esses são importantíssimos meios para alcançar um fim do novo céu e da nova terra. Só que, como todo cristão sabe, houve uma grande encrenca no meio do caminho entre o primeiro céu e a primeira terra e os novos céus e nova terra. Qual foi a encrenca que apareceu? Pecado. O pecado.
um desvio dos propósitos de Deus. E a solução, meu irmão, minha irmã, para esse problema previsto que Adão e Eva criaram lá no Gênesis, para que Deus pudesse me resgatar, para colocar o seu povo no caminho certo, ou seja, o propósito era a vinda de Cristo. Para que Cristo atingisse quem? A igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja. E o que é a igreja? A comunidade dos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não é a ideia do eu sozinho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho para o mundo, para esse cosmos, para a reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra. Abre a tua Bíblia em Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. E outra pessoa acha para mim Efésios 1:10. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Igreja, céus e terra. Efésios 1:10, por favor. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, verso 10 e verso 11. E aí vem uma pergunta, meu irmão. Se eu sei, então, que eu não sou capaz de viver sozinho, se eu sei que Deus não se importou com a minha salvação, mas mais importante é a igreja, vem uma pergunta que eu quero deixar para terminar a mensagem. Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? O que a igreja tem a ver com isso? Tá? Olha só, volto a João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus enviou a igreja para salvar e alcançar o perdido que ainda não conhece. Quem vai fazer isso não sou eu e você. Sozinhos. Quem vai fazer isso é a igreja. Por isso eu tenho muito medo de muita gente que se levanta para fazer o trabalho sem a bênção da igreja. Essas pessoas são rebeldes. Eu vou usar um termo aqui que a gente não está muito acostumado, mas essas pessoas não estão debaixo de uma cobertura espiritual. E muitas vezes elas estão em desobediência. Elas estão fazendo isso por orgulho. E o apóstolo Paulo diz, não fazei nada por partidarismo ou por vanglória. Não use Cristo como pretexto para atingir teus objetivos pessoais. A igreja, ela serve de parâmetro para que o teu orgulho seja quebrado. Amém? Jesus envia os seus discípulos, Mateus capítulo 28, de 18 a 20 e outras passagens, e Jesus envia esses discípulos que são a igreja para todos os povos. O versículo da classe da Dora hoje, adolescentes, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus enviou a igreja para anunciar esse mundo que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Por isso, meu irmão, minha irmã, para encerrar, o Novo Testamento bate tão forte na tecla da vivência cristã, e nós começamos hoje na Escola Dominical dos Adultos o tema uns aos outros. Mutualidade. Faça uma busca e você vai ver, eu falei isso. Essa expressão uns aos outros, ela ocorre 43 vezes no Novo Testamento. Dessas 43 vezes, 30 vezes de forma diferente. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai uns aos outros. Deu para entender? É impossível viver se não for uns aos outros. Cristo me reconcilia para que eu não viva sozinho. Cristo me reconcilia para que eu viva em paz com os meus irmãos. Viver em paz uns com os outros. Brincando. Deu para entender? Ou quer que desenhe? Deu para entender? Ou quer que desenhe? Eu não vivo sozinho. Eu faço parte de um corpo. Esse corpo se chama igreja. Eu não sou o último biscoito do pacote. Eu faço parte do pacote, junto com os demais biscoitos. Amém? E mesmo que eu seja o último biscoito do pacote, eu tenho que lembrar que pelo menos tiveram mais uns 15 antes de mim, que estavam junto comigo para que eu fosse o último biscoito do pacote. Nós fazemos parte de uma comunidade. Nós somos membros uns dos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor. Edificai-vos mutuamente. Exortai-vos mutuamente. Crescei mutuamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.